Olá! Começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta na TV. O repórter Alisson Santos analisa as condições de mobilidade urbana em Ponta Grossa. As ruas estreitas e as calçadas curtas escondem um problema crônico da cidade de Ponta Grossa. Ônibus destinados ao transporte público dividem espaço com o tráfego cotidiano, que vaga pelo asfalto desgastado da região central. Em uma cidade que cresceu sem planejamento urbano, o monopólio de uma empresa privada afeta os cidadãos. O preço que se paga nas catracas, no valor de R$ 3,80 todos os dias, é pouco. A demanda é muito maior do que se imagina. A Viação Campos Gerais, responsável pelo transporte público do município, só permite a circulação de novas linhas de ônibus no bairro se a periferia apresentar retorno financeiro à empresa. Na região do Caracará, o transporte público passa em frente ao Colégio Estadual Francisco Pires Machado, minutos antes do fim das aulas do período da tarde. Com isso, os alunos que moram longe da escola têm de esperar cerca de 40 minutos por um novo ônibus, com destino ao terminal Oficinas. Mais informações acerca da discussão do plano diretor podem ser encontradas no site da Prefeitura de Ponta Grossa. Diante dos ataques às universidades públicas, a UEPG lança uma nova campanha de mídia. É o que acompanha o repórter Cícero Goitacás. Após tanto tempo de luta pela educação, a administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa manifesta apoio aos movimentos sociais em defesa do ensino público de uma forma mais direta em relação aos anos anteriores. Ao invés de manter o silêncio diante das medidas do governo federal, a instituição se une às entidades que lutam por mais verbas para a educação. Não é de hoje que acontecem movimentos a favor do ensino público. A partir de abril de 2019, a assessoria da UEPG fixa no site oficial a frase "em defesa da universidade pública", em destaque no topo da página. Já no Facebook, a mesma frase é destacada nas fotos de capa e de perfil dos usuários. A adesão está presente no uso do filtro da campanha nas imagens das contas em redes sociais. Centenas de usuários compartilham do filtro e das demais formas de apoio à causa, como fotos de capa e outras artes nos seus perfis. Em abril de 2019, o governo federal bloqueou 1,7 bilhão do orçamento destinado às universidades. Desde então, várias manifestações tomaram conta do país e contam com o apoio massivo de estudantes, docentes e populares. As imagens da campanha podem ser encontradas tanto no portal da universidade quanto em suas redes sociais. O Centro Acadêmico João do Rio expõe charges do jornalista Benetti. É a crítica de Thaís Rubik. Charges são mais do que piadas gráficas. A união da linguagem verbal e não verbal para denunciar fatos políticos e sociais. Uma boa charge consegue expressar críticas contundentes sobre assuntos que estão relevantes na sociedade. Na era digital, as charges ganharam grande espaço nas redes sociais. O artista Benetti consegue expressar sua intenção de aguçar os leitores sobre temas políticos e polêmicos que estão na sociedade. Uma exposição organizada pelo Centro Acadêmico de Jornalismo trouxe obras do jornalista Alberto Benetti. Em suas charges, o jornalista do Portal Plural, ele mostra através do seu humor uma forma de se expressar livremente. Ainda assim, nenhum humor está livre de punições penais e civis. No entanto, é exagerada e até muitas vezes incabível a forma como algumas pessoas se mostram insatisfeitas aquelas obras chargistas que têm uma posição política ou uma forma de criticar alguma coisa. Todo chargista que faz o público leitor rir deve saber lidar com críticas. Uma charge não é isenta, pois ela mostra posição. Benetti, em sua obra, mostra ter consciência da arma sedutora que é o humor. Além disso, o jornalista ele oferece uma versão crítica do fato sem perder a linguagem humorística. Conheça um pouco da gastronomia árabe em PG. Alexandre Douvan experimentou um novo shawarma. Forte tempero, alface, carne bovina ou de frango, pepino e batata frita. Esses são os principais ingredientes que, envoltos em um pão árabe, compõem o shawarma. O sabor marcado pela cebola e pelo molho sírio são as características do lanche feito por Arim, um refugiado de guerra que encontrou em Ponta Grossa a chance de recomeçar a vida a partir da culinária do seu país, a Síria.
Junto com o colega refugiado Khalid, produz o pão utilizado no lanche, que mede de 25 a 30 centímetros. É a shawarmaria de Ponta Grossa melhor avaliada pelos usuários do Facebook. Pelo lanche ser vendido em um trailer, a maioria dos clientes se senta em banquetas na calçada. Há uma sala com 10 mesas em que se pode apreciar o lanche. A falta de um espaço atrativo e cadeiras confortáveis são o principal problema do ambiente. Mas para aqueles que preferem comer na comodidade do lar, isso pode ser resolvido, pois as entregas são feitas em qualquer lugar da área urbana de Ponta Grossa. A peça mais conhecida de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, rende crítica a respeito de políticas públicas no teatro em Ponta Grossa. Confira a crítica de Ellen Shade. A peça Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, foi adaptada pela Companhia de Teatro Bianca Almeida no final de maio. Na apresentação, o cangaceiro Severino, personagem masculino na obra original, se transformou em Severina, filha de Maria Bonita. Devido ao número de atores, as figuras religiosas como o padre, o bispo e o sacristão foram representados na figura de Celestina, a Beata, que reuniu as características das 3 personagens em uma só. Os figurinos, efeitos sonoros e as diferentes iluminações do palco deixavam o público imerso na obra. Em uma das cenas, o personagem João Grilo utiliza um gato de verdade. Porém, ao ser passado de mão em mão, o animal se estressa e arranha o rosto de um dos atores. Nas cenas finais do Purgatório, os atores que representam Jesus, Nossa Senhora e o Diabo aparecem com pernas de pau, para ficarem mais elevados que os demais personagens. No entanto, eles precisam ficar se movimentando para não perder o equilíbrio. Como o palco é pequeno, o movimento chama mais atenção do que a própria cena de julgamento dos personagens. Ao final, o diretor da peça e os atores interagiram com o público, sentando próximos da plateia para saber as impressões e as dúvidas do público sobre a peça. Uma das falas dos presentes foi relacionada ao pouco incentivo que a arte cênica recebe em Ponta Grossa por meio de políticas públicas. Após a fala, os artistas revelaram que a realização da peça foi possível após a arrecadação de dinheiro por meio da venda de doces em alguns locais da cidade pelos próprios atores. A apresentação ocorreu no dia 25 de maio e contou com cerca de 1 hora e 40 minutos de duração. O corte de verbas dificulta a compra de livros para a Biblioteca Central da UEPG. É o que explica Arieta de Almeida. A Biblioteca do Campus Central da UEPG tem uma defasagem na atualização de obras. Os alunos podem pedir a renovação do acervo da biblioteca, mas segundo informações do setor de aquisição, em 2018 não houve pedido de novos livros, por falta de verba, e não há previsão de pedido para esse ano também. A solicitação de compra para a biblioteca é coletada durante o ano, e no mês de agosto é feito o pedido. O solicitante deve preencher um formulário e enviá-lo por e-mail. A Biblioteca do Campus Central tem no acervo cerca de 28 mil títulos e 42 mil exemplares, segundo dados de outubro de 2018 da própria biblioteca. A falta de verba para a compra de novos livros para a biblioteca é o retrato do corte de gastos na universidade. Afinal, o ensino público vem passando por cortes que refletem tudo dentro da instituição. A repórter Nadine Sansana mostra os números de sessões de filmes nacionais e estrangeiros em Ponta Grossa. De acordo com o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, em 2017 foram lançados 160 filmes brasileiros, um número muito baixo se comparado com os lançamentos de filmes estrangeiros, que alcançam 303 estreias no mesmo ano. Em 2018, aqui em Ponta Grossa, foram feitas 868 sessões de 19 filmes brasileiros. Em contrapartida, foram 6.106 sessões de 50 filmes estrangeiros. Em 2017, foi decretado a obrigatoriedade de exibições de filmes nacionais. E mesmo que isso seja levado à risca, percebe-se a diferença do número de filmes brasileiros e estrangeiros que são exibidos. Isso pode ser justificado pela quantidade de filmes que são lançados. Mas mesmo assim, os filmes nacionais não têm a mesma divulgação com o mesmo investimento do que os filmes estrangeiros. Essas e mais informações podem ser encontradas no site da Ancine. Você sabia que existem 2 bandas celtas em Ponta Grossa? Gabriela Barros acompanha o trabalho dos 2 grupos. A música celta não é comum no repertório brasileiro.
também não é tocado em todos os lugares. Uma das principais características da música celta é seus ritmos complexos e métricas contrastantes, ou seja, de feliz, que pode soar como melodias, até tristes e suaves, o que pode não agradar todo mundo, diferente da música brasileira, que não possui arranjos complexos de notas. A música celta é considerada uma música popular tradicional e também muda de acordo com a temporalidade de cada país. As bandas pontagrossenses Notórios Bardos e Trovadores Celtas se apresentaram no evento Celta às 6, que teve aqui em Ponta Grossa, no Parque Ambiental. Foi a primeira vez dos Notórios Bardos no evento e o Trovadores Celtas tocou pela terceira vez. A popular Praça dos Bichos, em Nova Rússia, em Ponta Grossa, é usada como opção de lazer pelos idosos da região. Idosos na faixa etária de 60 a 80 anos têm o costume de ir à Praça Getúlio Vargas, também conhecida como Praça dos Bichos, para jogar baralho, fazer amigos, conversar ou ficar observando o movimento. A maioria é aposentado, então eles preferem ir à praça para sair da rotina. A Praça dos Bichos é mais frequentada por idosos, mas também pessoas de outra faixa etária podem ir até o local. A Praça Getúlio Vargas, ou Praça dos Bichos, está localizada no bairro Nova Rússia. A Praça dos Bichos está localizada na rua Ernesto Vilela, próximo ao Shopping Total. Este foi mais um Crítica de Ponta. Para mais informações, acesse o site periódicos.sites.upg.br. Até a próxima edição.